Boa noite, gente querida. Vamos começar. No livro Agenda Cristã de André Luiz, liberte sua alma. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas, são os colecionadores de moedas, vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. No Livro dos Espíritos, capítulo do Princípio Vital, e ele pergunta: existe diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada, ou animada, né? No livro O que é o Espiritismo, continuando a pequena conferência espírita entre Allan Kardec e o visitante crítico, e ele diz assim: eis o que o ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que se atribui à mesa, de onde concluiu que os médiuns se divertem à custa da credulidade dos assistentes. E Allan Kardec responde: se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada, uma vez que cada qual explica a seu modo essa fraude pretendida. Fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida. Respeito a ciência desse sábio cirurgião e só acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação para as mesas falantes nessa teoria indicada. A primeira é que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, se tenha tornado comum. A segunda, que é preciso ter-se robustíssima vontade de mistificar para fazer estalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede, senão fadiga e dor. A terceira, que eu não compreendo bem como pode esse músculo responder às portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir. A quarta, finalmente, que é necessário dar-se a esse músculo estalador uma propriedade bem maravilhosa para que ele possa mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la despedaçar-se ao cair. Ninguém, por certo, desconfiava que esse músculo possuísse tanta virtude. E ele se refere aqui a um artigo publicado na Revista Espírita em junho de 1859, O Músculo Estalante. E ele continua: o célebre cirurgião de que fala teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos que os produzem? Não. Ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam de mesas batedoras. E notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame, concluiu com toda a autoridade de sua ciência que todos os que concorrem para que as mesas falem devem ter a propriedade de fazer estalar um músculo curto perôneo e não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artífices, recebam ou não um pagamento. Ele estudou, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases, verificou por meio desse estalido muscular se podia produzir todos os efeitos tipológicos? Não,
porque, do contrário, ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua descoberta em pleno instituto. Não será esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Confesso-lhe que, se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Já que esse juízo é uma das autoridades em que parece querer se apoiar para esmagar o espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quer validar, a menos que não vá beber em fontes mais autênticas. E assim vamos deixar a continuação para amanhã. E terminamos com o livro Perdão e Vida, com uma frase de Meimei. Aos companheiros do caminho ofertarás algo de teu coração, qual se estivesses espontaneamente no dever de pagar a cada um diminuto pedágio de amor.